dia, pessoal. Bom dia. Aqui tá uma aulinha, então, gravada de orgânica, tá? Que nós vamos começar. E eu tirei o vídeo porque senão ela fica muito pesada, tá? Eu gravo no PowerPoint, então por isso que só tá minha voz, tá bom? Então, a gente começa na introdução à química orgânica, né? E nós hoje vamos começar a falar da classificação de cadeias de carbonos, como que esses carbonos estão ligados, né? Os tipos de fórmulas que nós temos, tá? Então, a gente começa hoje. Fora isso, vai ter um roteiro para vocês acompanharem, detalhando o que eu vou falar, porque eu, nessa aula de PowerPoint, para não ficar uma aula com muita informação, eu fiz um roteiro teórico, que eu vou mandar a parte na aula, mais essa aula gravada, tá? Então, eu acho que fica mais fácil de vocês acompanharem e fica mais rápido também, né? Não fica com os slides com muita informação, tá bom? Mas com exemplos. Então, vamos começar, tá? Setor é o a aula 9 da página 500, tá? Da apostila 3 de vocês. Então, o que seria a química orgânica, né? A química orgânica é a química que estuda os compostos de carbono, tá? Por definição seria isso. Mas todos os compostos que têm carbono são classificados como compostos orgânicos? Não. Existem algumas características que a gente consegue diferenciar. Isso, gente, dependendo, a gente está trabalhando, pensando, né, analisando compostos que existem na natureza, tá? Porque no laboratório a gente pode fazer várias substâncias, vários compostos, vários materiais com as propriedades que a gente deseja, tá? Então, eu estou pensando aqui dentro dos compostos que eu encontro na natureza. Então, como que eu consigo diferenciar um composto orgânico de um inorgânico? Eu dou dica para que vocês pensem no sal de cozinha e no açúcar para poder comparar. O sal de cozinha seria o composto inorgânico e o açúcar seria o composto orgânico. Com isso, vocês não precisam ficar decorando, tá? Você consegue pensar. Quer ver, ó? Compostos orgânicos normalmente possuem o ponto de fusão, com isso, lógico que o de ebulição, menor que um composto inorgânico. Tá? Então, composto orgânico normalmente possui o ponto de fusão. Vou falar do ponto de fusão. Por quê? Porque se eu estou pensando no sal e no açúcar, os dois são sólidos. Quando eu aqueço, eu estou analisando a fusão, tá? Se você chegar em casa, tá em casa, né, gente? E você tem o sal de cozinha, você colocar lá na panela e colocar o açúcar em outra panela, rapidinho você vai ver que o açúcar já passa por estado físico líquido. Por quê? Sua temperatura de fusão é 185 mais ou menos, tá? Nessa temperatura, ele passa do sólido para o líquido e o fogão de casa chega nessa temperatura. Em compensação, se você fizer isso lá no fogão da sua casa, com sal de cozinha, você não vai ver o sal de cozinha passar para o líquido, porque a temperatura de 801 graus Celsius, o fogão de casa não chega, não atinge. Então, você vai instalar, toda a água que tem no sal, que normalmente o sal vai pegando a água do ambiente, vai sair e ele não vai passar para líquido, tá? Normalmente acontece isso. Gente, cuidado, porque em química você tem que evitar de usar a palavra sempre, tá? Você usa normalmente. Tem exceções? Tem. Mas aqui a gente está trabalhando com o geral. O que mais? Composto orgânico normalmente não resiste ao aquecimento, ele se decompõe. Voltando então no exemplo do sal de cozinha e o açúcar. Você colocando ambos lá no fogão, rapidinho o açúcar começa a ficar líquido, certo? Deixa ele lá, logo, rapidinho, ele começa a virar caramelo. Esse caramelo é uma reação química, tá? A gente fala que se decompõe, é uma reação química, eles reagem. E o sal de cozinha vai ficar lá, tá? Sem reagir, nem sequer consegue atingir seu ponto de fusão, tá? Já o açúcar vai passar para o líquido facilmente, logo vira caramelo, indicando que teve uma reação química. E uma terceira característica,
Composto orgânico sofre combustão. Sempre consigo pegar um composto orgânico e reagir com o oxigênio, né? A gente também chama aqui uma reação de queima. Dos inorgânicos, somente alguns, poucos. Então, composto orgânico, ele é combustível. Todo composto inorgânico é combustível? Não, apenas alguns, tá? Então, também é uma maneira da gente diferenciar. A FUFU, a FUVEST, já pediu isso em segunda fase. Ela pediu para que o aluno citasse duas características que diferenciasse composto orgânico de inorgânico, tá? Aqui eu dei 3 características para vocês. Agora um pouquinho da parte histórica, tá? Que costuma aparecer no vestibular. Então, o que é importante, né? Inicialmente, a química orgânica, ela era estudada, os cientistas analisando as substâncias que eram encontradas em organismos, né? Vegetal ou animal. E o Berzelius era um deles. Mais ou menos, gente, a data é só para você se situar no espaço, tá? Mais ou menos 1800. E aí, o que acontecia com o Berzelius? Ele tentava ir no laboratório e tentava produzir as substâncias que ele estudava dos organismos vivos. Então, estudava as substâncias que tinham no sangue, que tinha na urina, e tentava, no laboratório, produzir essas substâncias, e ele não conseguia. E aí, nessa época, tudo que eles não conseguiam fazer, eles falavam que é porque tinha uma força misteriosa, né? Então, ele explicava que acreditava que somente organismos, vegetal ou animal, conseguiam produzir os compostos orgânicos, pois esses organismos possuíam uma força misteriosa. Isso é chamado de teoria da força vital. Na verdade, é porque ele não conseguia produzir no laboratório um composto orgânico que não viesse de um organismo, tá? Até que Hüller, em 1828, a data aqui também é só para se situar no espaço, o nome Hüller, vocês não vão ter que escrever, tá? Às vezes só para identificar em teste, até que ele conseguiu pela primeira vez produzir um composto orgânico no laboratório, a partir de um composto inorgânico, gente. E o coitado do Berzelius, que ficou a vida tentando isso, não conseguiu, tá? O Hüller conseguiu pela primeira vez produzir um composto orgânico no laboratório, a partir de um composto inorgânico e não de um organismo. O que aconteceu com a teoria da força vital? Ela caiu, né? Essa reação aqui de síntese, eu nunca vi sendo cobrada que o aluno soubesse decorado, tá? O que eu já vi? O aluno tem que saber, o aluno é vocês, tá, gente? Tem que saber que a primeira substância orgânica a ser produzida no laboratório foi a ureia, tá? A partir de uma inorgânico. Nunca vi nenhum vestibular perguntando qual o nome do composto inorgânico. Nenhum vestibular público. Já vi em faculdades privadas. Gente, as faculdades privadas, elas pedem algo muito específico, às vezes, tá? Então, tem que tomar um cuidado aí quem está estudando para faculdade particular também, que aí tem que saber o nome. Esse composto aqui é o cianato de amônio. Ele, quando aquecido, produz a ureia, tá? Que tem a ureia tem o carbono com dupla O, e aqui, ó, ela passa a ter características de compostos orgânicos. Aqui não, aqui tem característica de composto inorgânico, tá? Então, é importante que vocês saibam disso. Bom, agora a gente vai entrar nos compostos orgânicos. Todo composto orgânico tem carbono e o carbono sempre faz 4 ligações covalentes, tá? No roteiro eu detalho isso um pouquinho mais com vocês. 4 ligações covalentes. Essas 4 ligações covalentes podem ser de que maneira? Ou 4 ligações simples. Aqui é uma maneira de você representar as ligações sem se preocupar como elas são realmente no espaço, tá? Aqui, dupla e duas simples, né? Porque as ligações covalentes eu posso ter simples, dupla ou tripla, tá? Então, aqui a gente tem que ter um total de 4. Eu poderia ter o carbono fazendo 2 ligações duplas,
duas ligações aqui com duas aqui, 4. E a última opção seria o carbono fazendo uma ligação tripla e uma simples, tá? Então, aqui seriam 4 simples, uma dupla e duas simples, duas duplas, e uma tripla e uma ligação covalente simples. Como essas ligações são no espaço, tá? Eles estão pedindo isso nos últimos anos. A forma correta no espaço. Às vezes eles fazem um desenho ou perguntam. Quando o carbono faz 4 ligações simples, ele no espaço não fica aqui com um ângulo de 90. Essas ligações se afastam no ângulo aproximado de 109. Quando vocês viram geometria molecular, vocês viram quando tem 4 ligações simples, tá? Para o carbono. Que às vezes aparece com esse desenho aqui, ó. Aqui ele está dando uma projeção de que essa maneira no espaço, ela não é plana, tá? Ó, essas duas retinhas aqui significa que estão no mesmo plano. Esse mais fortinho significa que está para frente, esse aqui mais o tracejado para trás. Normalmente aparece assim, tá? Se aparecer desse jeito, mesma coisa, tá bom? Só precisa saber que aqui também está indicando 4 ligações covalentes simples. Nome, tetraedro. Se eu tenho uma ligação dupla e duas simples, não fica assim no espaço. Fica assim, ó. O ângulo de afastamento fica desse jeito aqui, tá? Ele se afasta o máximo possível. Dupla, simples, simples, num ângulo aqui de 120. Essa dupla pode estar em qualquer lugar, tá, gente? Ó, dupla, simples, simples. O nome aqui, ó, isso aqui parece um triângulo, tá vendo? É trigonal plana, tá? Eu sei que vocês já viram isso em geometria, mas só para associar com a parte aqui de orgânica. E quando a gente tem duas duplas, ou uma tripla e uma simples, a maneira como fica no espaço é a mesma, gente. Tá? Do jeito que a gente desenhou aqui, é realmente como é no espaço. As ligações se afastam o máximo possível no ângulo de 180. Então, dupla desse lado, dupla desse lado. Ou tripla de um lado, simples do outro lado, no ângulo de 180. E a gente fala que a geometria dessa estrutura é linear, tá? Teve um ano que o Enem perguntou qual das estruturas abaixo, então era um exercício teste, era considerado, não era considerado plano, tá? A trigonal plana é plana, a linear também, porque elas estão na mesma linha. A tetraédrica não é, tá? Então, tinha que achar uma cadeia carbônica que só tinha ligação simples, porque aí você vai ter que obedecer o tetraedro aqui, vai ficar um para frente e um para trás. Tá certo, gente? Então, continuando. Agora, a gente vai começar a fazer classificação de carbonos, tá? Vai estar detalhado no roteiro. Aqui eu só vou mostrar para não ficar uma aula gravada muito cheia de detalhe, tá bom? Então, a gente pode classificar os carbonos de que maneiras? Quando eu classifico o carbono, só me interessa a ligação do carbono com outro carbono. Se ele está ligado com o oxigênio, com o hidrogênio, com o cloro, com o flúor, com o nitrogênio, não me interessa. Só me interessa carbono com carbono, tá? Então, aqui, ó, esse carbono que eu marquei só está ligado nesse do meio. Esse carbono que eu marquei só está ligado nesse carbono do meio, não olha o outro átomo. Então, esses carbonos marcados são carbonos primários, tá? Ah, Erlise, e o do meio o que que é? Vamos ver agora. O do meio, esse, tá ligado a esses dois carbonos, estão vendo? Então, ele é considerado carbono secundário. Não me interessa nenhum outro átomo, só carbono com carbono. Quando eu tenho um carbono ligado a outros 3 carbonos, ó, esse que eu marquei aqui tá ligado a esse, esse e esse. Então, ele é um carbono terciário, tá? Não importa também o tipo de ligação. Se aqui fosse simples, dupla ou tripla, não importa. Eu tenho que olhar só quantos átomos ele vai estar ligado. Então, esse é o terciário. E a última opção é quando o carbono está ligado a outros 4 carbonos.
que é o exemplo desse que eu marquei, que seria um carbono quaternário. Muito importante. Não importa o tipo de ligação e só interessa carbono com carbono, tá certo? Então, aqui, só importa o carbono. Cuidado, hein? Ai, fiz uma carinha aqui para alegrar os nossos slides. Presta atenção, tá? Nessa cadeia aqui, esse carbono aqui em vermelhinho, ele é primário, só tá ligado nesse aqui do meio. E esse do meio, que não é bem do meio, esse do lado. Esse do lado tá ligado em quantos carbonos? Nesse da esquerda e nesse da direita, carbono terciário. Esse carbono que tá, desculpa, gente, carbono secundário, tá ligado nesse desse lado e nesse aqui, secundário. Esse aqui tá ligado em quantos outros carbonos? Nesse, nesse e nesse. Aqui é oxigênio, não me interessa. Então, esse carbono está ligado em outros 3 carbonos. Ele é terciário. Esse aqui da pontinha, flúor, interessa? Não, só está ligado nesse, então ele é primário. Esse aqui, está ligado em quantos outros carbonos? Nesse e nesse, secundário. E esse aqui está ligado, ó, 1, 2, 3, 4, quaternário. Se tivesse dupla ou tripla aqui, não iria mudar a classificação do carbono, tá? Só me interessa em quantos outros carbonos ele está ligado. Cuidado com isso, tá, gente? Porque parece uma teoria fácil, mas às vezes ela enrosca, tá? Tem que tomar cuidado. Agora a gente vai começar a fazer a classificação das cadeias, tá? Então, de novo, assistam essa aula com um roteiro teórico que eu passei, porque lá vai estar detalhado o que eu estou falando aqui, aí vocês não se perdem, tá bom? Então, vamos classificar as cadeias carbônicas. A gente pode ter uma cadeia aberta, fechada ou mista. A mista é quando tem as duas. Essa maneira de falar da cadeia é uma maneira simples no português, né? O problema aqui em orgânica são os nomes, tá, gente? A cadeia aberta pode ser chamada de acíclica, onde esse A tem sentido de não. Cíclica é a mesma coisa que fechada. E mista, tem que ter uma parte aberta e outra fechada na mesma cadeia. Então, exemplo aqui, ó. Essa cadeia é aberta, tá vendo? Ela tem pontas. Essa cadeia se fecha num ciclo. Então, essa daqui é acíclica, essa é cíclica. Posso aqui ter uma parte fechada e uma parte aberta, com carbono, tá vendo? Essa cadeia aqui é considerada mista. A gente pode representar assim os carbonos, mas tem uma maneira da gente simplificar a cadeia, gente, colocando cada carbono como se fosse uma pontinha, um vértice, tá vendo, ó? E o carbono não aparece, e os hidrogênios ficam escondidos aqui. Então, tem que tomar muito cuidado em composto orgânico, porque quando você usa essa representação aqui, você omite o carbono e esconde os hidrogênios. Como que você vai saber quantos hidrogênios tem? O carbono sempre faz quantas ligações? 4, tá? Então, o que você não estiver vendo de ligação é porque está com hidrogênio ligado ali. E aqui uma outra mista. Aqui eu mostrei os carbonos, né? Uma parte fechada e uma parte aberta. A mista também, às vezes, aparece com o nome de fechada ramificada, tá? E essa parte, gente, cai muito em teste. Então, não é um assunto que você vai ter que pensar de cabeça o nome. Você vai ter que olhar a opção que você tem para assinalar a correta. Por isso que você tem que saber os nomes, porque ele vai te dar o nome para você, tá? Assim, é muito difícil aparecer um exercício pedindo classificação de cadeias numa prova aberta. Ele normalmente trabalha esse assunto em prova teste, tá? Bom, o que mais que a gente tem aqui? Então, a gente já sabe classificar uma cadeia aberta, de uma fechada ou de uma mista. Dentro das fechadas, elas se dividem em duas, tá? Eu posso ter uma fechada classificada como aromática, que aparece muito, e eu posso ter uma fechada classificada como alicíclica. Olha que nome, né, gente? Cuidado para não confundir com acíclica.
Acíclica é uma cadeia aberta. Alicíclica é uma cadeia fechada que não é aromática. Lá no roteiro direitinho eu escrevo isso. Então, vamos aos exemplos. Quando a cadeia vai ser aromática? Quando ela possui pelo menos o que a gente chama de núcleo benzênico ou anel aromático. Ela é classificada como aromática. Como que você consegue identificar uma cadeia que tem esse núcleo benzênico? Ela vai ter 6 carbonos num ciclo com duplas alternadas. Então, eu tenho aqui 6 carbonos num ciclo com duplas alternadas. Essas duplas não têm lugar fixo, ó, as duplas não possuem posição fixa. Então, aqui, ó, a gente pode representar simplificando o carbono, a dupla aqui pulou, dupla, sempre duplas alternadas. Ou a dupla aqui, tá vendo que mudou a posição? Simples, dupla, simples, dupla, simples. Ou com uma bolinha no meio, porque como você não tem uma ligação dupla fixa, você pode usar essa representação. Químico dá nome para tudo, né, gente? Essa movimentação aqui das ligações é chamado de ressonância. Essa capacidade da dupla no anel aromático saltar é chamado de ressonância. Esse composto aromático é o mais famosão, chamado de benzeno. Mas nós não temos só esse composto classificado como aromático, tá? O naftaleno, que é o que tem na naftalina, também é um aromático, tá? Ó, eu tenho 2 núcleos benzênicos, eles estão juntinhos, que eu posso também escrever assim, tá? Quando a cadeia tem pelo menos um núcleo benzênico, ela já é classificada como aromática, tá certo? E também outra classificação que às vezes aparece em teste é quando só tem um núcleo benzênico mononuclear. Quando tem mais de um, polinuclear. Às vezes aparece isso em teste. Ah, qual cadeia é polinuclear? Mas, gente, pega o português, ó. Polinuclear, mais de um núcleo benzênico. Dentro das alicíclicas, então as aromáticas a gente já aprendeu a reconhecer. Tem que ter pelo menos uma estrutura dessa aqui, tá? Ou com as duplas alternadas. As alicíclicas são fechadas que não são aromáticas, tá? Também chamadas de cíclicas. Não possui anel benzênico. Qualquer ciclo que não tiver a ideia do núcleo benzênico é chamada de alicíclica. Aí, nesse momento, você começa a pensar, porque eu começava também, nossa, Arlese, quanto nome. Então, gente, o problema é em prova-teste. E o Enem é o que mais cobra essa parte de nome. Aí os outros vestibulares acabaram imitando o Enem também. Então, faça um esqueminha, tá? Então, assim, a gente tem cadeia aberta, fechada e mista. Dentro da fechada, ela é dividida em aromática e alicíclica. Dentro, a aromática tem que ter pelo menos um núcleo benzênico e a alicíclica é a fechada, que não é aromática, tá? Porque às vezes pode aparecer em teste esse nome. E aí, se você não souber, tá? Você acaba perdendo o exercício por causa disso. Alicíclica é cadeia fechada, tá? Outra classificação que pode aparecer, gente, não tenho culpa, hein? Não começa a ficar com raiva deu, hein? Que eu tô com saudade. Outra cadeia que pode aparecer é a cadeia alifática. Esse nome significa qualquer cadeia menos aromática. Pode ser fechada? Pode, desde que não seja aromática, tá? Normalmente ela é utilizada só para cadeia aberta, mas a definição correta é qualquer cadeia menos aromática, tá bom? Segunda classificação, uma cadeia pode ser normal ou ramificada. O nome já está te ajudando, né? Ramificada possui ramificações. Como a gente enxerga essas ramificações, tá? Eu gosto de dar uma teoria que é, quando você pega uma cadeia, você vai de ponta a ponta, mais distante, como se você tivesse um marcador de texto. Se você indo de ponta a ponta não sobrar carbono, ela é normal, também chamada de reta, tá?
Se você vai de ponta a ponta, ó, tô indo aqui, desci e vim para cá, de ponta a ponta. Sobrou carbono, sobrou. O carbono que sobra é ramificação. Ah, Elise, e se sobrar oxigênio? Não é ramificação. Ramificação tem que ser com carbono, tá? Então, ó, aqui, ó, se você tiver uma canetinha texto, é legal. Vou pegar esse outro exemplo. Você vai. Aqui tem um oxigênio, passa por ele como se ele não existisse. Vai até a outra ponta de carbono. Ponta de carbono, ponta de carbono. Fora dessa sequência que a gente marcou, sobrou carbono? Não. Cloro não é carbono, hidrogênio não é carbono, oxigênio não é carbono. Portanto, essa cadeia aqui é normal, tá? Essa aqui vai de ponta a ponta. Fui de ponta a ponta mais distante. Sobrou carbono fora? Sobrou, sobrou um monte. Sobrou aqui, aqui e aqui. Então, essa cadeia é classificada como ramificada. Tá certo, gente? Então, muito cuidado, tá? Very important. Gente, tenho que treinar meu English. As ramificações sempre serão com carbono. Muito importante isso, tá? Agora a gente vai para a terceira classificação. Uma cadeia pode ser aberta, fechada ou mista. Uma cadeia pode ser normal ou ramificada. Uma cadeia pode ser homogênea ou heterogênea. A definição aqui é: a cadeia heterogênea possui heteroátomo. Vai estar lá escrito isso no roteiro, tá? Ah, mas o que é um heteroátomo? É qualquer átomo diferente do carbono, hidrogênio não conta, que esteja entre carbonos. Então, aqui, ó, cadeia heterogênea possui heteroátomo, cadeia homogênea não possui heteroátomo. Como que eu identifico um heteroátomo? Um átomo diferente do carbono, hidrogênio não conta, entre carbonos. Então, aqui, por exemplo, tá vendo esse oxigênio aqui? Ele está entre carbonos. Então, esse oxigênio é um heteroátomo. Esse oxigênio aqui não está entre carbonos, ele está fora. Então, aqui não tem heteroátomo. Então, essa cadeia é homogênea, essa cadeia é heterogênea, tá? Então, a homogênea só tem carbono ligado com carbono. A heterogênea tem um heteroátomo entre carbonos. Quais são os átomos que podem ser um heteroátomo? Qualquer átomo que faça mais de uma ligação, né? Para estar entre carbonos. Pode ser o oxigênio, pode ser o nitrogênio, pode ser o enxofre. Aqui é uma cadeia homogênea, tá? Mas aqui é fácil, porque só tem carbono e hidrogênio, né? Gente, o hidrogênio só faz uma ligação, então não tem como ele ser heteroátomo. Para ser heteroátomo, tem que fazer pelo menos duas. Outras cadeias que confundem, tá? Essa daqui. Por que que ela é homogênea? Porque apesar de ter oxigênio, ele não está entre carbonos. Ele está entre um carbono e um H aqui. Lembrando que esse H está fora da cadeia, né? Tá? O carbono faz 4 ligações. Aqui é uma maneira simplificada que eu coloco o carbono. Esse nitrogênio também não é heteroátomo. Ele está entre carbono e o hidrogênio. Esse hidrogênio aqui está fora. Aqui a gente simplificou. Então, ambas aqui são homogêneas, não tem heteroátomo. Aqui, ó, esse é heteroátomo. Esse nitrogênio está entre esse carbono e esse aqui, tem mais um aqui na pontinha, né? Esse nitrogênio também é heteroátomo. Aqui é carbono e aqui é carbono. Então, aqui eu tenho duas cadeias fechadas, nesse ciclo e nesse ciclo, que tem um heteroátomo. Posso chamar elas de cadeia heterogênea? Posso. Mas quando o heteroátomo está no ciclo, pode aparecer em prova teste o termo heterocíclica. Ah, Arleise, eu falando comigo mesma, mas vai aparecer sempre heterocíclica? Não, pode aparecer heterogênea. Mas se aparecer heterocíclica, se interpreta o português. É quando tem um heteroátomo no ciclo, que é o exemplo aqui, tá? Aqui é uma cadeia. Eu posso classificar como homogênea? Sim, só tem carbono e hidrogênio. Posso classificar como homocíclica? Posso, porque é fechada, tá? Agora, essa cadeia aqui é homogênea. Eu posso falar que ela é homocíclica? Não, né, gente? Ela não é fechada. Não faz sentido, tá? Entenderam a ideia?
pode aparecer, esses termos aqui podem aparecer numa prova teste. É isso que vocês têm que ter noção. E agora a nossa última classificação. Já vimos, cadeia aberta, fechada ou mista. Cadeia normal ou ramificada. Cadeia homogênea ou heterogênea. Agora falta ver cadeia saturada ou insaturada. Essa classificação é uma das que mais aparece, tá? Então, eu guardava assim. Bem ridículo, tá? A cadeia saturada, tá vendo esse S aqui que começa? É aquela que só tem ligação simples entre carbonos. A insaturada é quando tem pelo menos uma dupla ou uma tripla entre carbonos. Tudo gira ao redor do carbono. O heteroátomo só existe se tiver entre carbonos, tá? A ramificação só existe se for de carbono. Percebe que é sempre o carbono importante? Porque se está falando de orgânica, é o carbono que vai te dar a classificação, tá? Então, aqui, por exemplo, isso que eu acabei de falar está lá no roteiro, hein, gente? Só ligação simples entre os carbonos, saturada. Então, aqui é uma cadeia fechada. Posso chamar de alicíclica também, posso, que é uma cadeia fechada que não é aromática. Saturada. Aqui eu tenho uma cadeia mista, posso chamar de mista, só que ela é insaturada, porque aqui, ó, tem dupla entre carbonos, tá vendo? Então, ela é insaturada. Aqui, uma cadeia aberta. Insaturada? Sim, porque tem uma dupla entre carbonos. Aqui, é uma cadeia aberta? Sim. Insaturada? Sim, porque tem tripla entre carbonos. Pode ser dupla ou tripla. Aqui, é uma cadeia saturada ou insaturada? Ai, Arlise, aqui tem uma dupla. Tá, mas está entre carbonos? Não. Então, essa dupla eu não falo que ela é insaturada. Gente, para ser insaturada tem que estar entre carbonos. Cuidado, aqui está entre o carbono e o oxigênio, tá? Então, essa cadeia é saturada. Ela é aberta. Esse oxigênio também, ó, não está entre carbonos, tá vendo? Aqui, mudando a classificação, vamos classificar no geral aqui? Essa dupla aqui não está entre carbonos, então a gente dá a classificação de saturada. Essa é uma cadeia aberta, legal. Ramificada, porque isso aqui é uma ramificação. Você vai de ponta a ponta, sobrou carbono fora, então ela é ramificada. Homogênea ou heterogênea? Apesar de ter o oxigênio tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, ele não está entre carbonos. Então, ela é homogênea. Tá vendo? Tem que treinar, tá? Bom, pessoal, então a matéria dessa aula, ela envolve esses conceitos, tá? Façam os exercícios da apostila direitinho. E qualquer dúvida, vocês me chamam. No roteiro, eu vou passar a resposta dos exercícios da apostila. Tá bom, pessoal? Então, um beijo enorme, tá? Um beijo a todos vocês e um bom estudo.